Alô? Ai, peraí, cadê? Boa noite. Quase começando, estamos só esperando o colega. Ah, isso. Acho que vai dar certo a entrada dele. Aguardando. Já está, o doutor Carlos já está entrando. Deu certo? Carlos, boa noite. Nós estamos esperando a conexão aqui com o Carlos Frederico. Está conectando aqui, não deve demorar, não. Aí, deu certo. Tudo Deu bom, certo. Carlos? Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Vamos começar? Deixa eu só arrumar aqui. Bom, gente, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo aí. Essa é mais uma live do Fonage, né, que hoje nos deu essa honra, né, de poder participar dessa live, né, com Carlos Frederico, que é nosso colega aqui de Belo Horizonte, só contextualizando. Eu sou juíza aqui em Belo Horizonte, né, do Juizado Especial, estou agora na coordenação do Juizado Especial de Belo Horizonte, e o Carlos Frederico é juiz também do Juizado Especial da parte civil, daqui de Belo Horizonte também. E então, só passar primeiro para o Carlos, para ele, só se quiser fazer um aceno aí qualquer, né, Carlos? E para a gente começar Boa a noite. nossa live e não perder muito tempo. Carlos? Oi, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo bem? Tá, agora tá. Ah, tá. Eu tô achando que eu vou mudar de posição, porque aqui não tá muito bom, não. Vou para um lugar que a internet fica melhor, sabe? Sim, a imagem estava bem distorcida. Certo. Mas Vou está para todo um já local tem que. notícia aqui, tá ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, né? É Tá, porque eu tava tranquilo. no quintal aqui, que tá muito quente, e aí, mas agora eu tô agora na sala aqui, acho que vai facilitar, né? Isso, tá. Agora já melhorou a Melhorou? imagem também, melhorou, né, Guilherme? Melhorou. Pelo menos para mim aqui melhorou. A sua imagem estava Então ruim, tá mas já bom. deu uma melhorada. Hum. E agora? Bom, tranquilo. Então vamos, né? Você quer se apresentar, falar alguma coisa? Tá? Não, eu sou colega da Flávia Bichel, amigo dela há muitos anos, e é um prazer estar de novo com ela aqui, desenvolvendo algum tipo de atividade em prol do jurisdicionado. Certo. Então vamos começar o nosso tema, né? Nós temos, o prazo não é grande. Nós estamos. Essa live ela tem uma finalidade de mostrar, né, a importância, principalmente na época que nós estamos vivendo essa pandemia, da questão virtual, né? Nós somos obrigados, né, por causa da pandemia, a realmente trabalhar no virtual, o que já era possível, mas os tribunais acabavam não dando uma prioridade para esse lado. E com a pandemia, nós tivemos que reinventar, né, como fazer todas as nossas atendimentos, atermações, conciliações e audiências no todo. E no estado aqui de Belo Horizonte, nós tivemos essa experiência da importância que é virtualizar, né, todos né, nossos canais de atendimento sempre foram presenciais. E isso, nessa época, não é possível e também não vai ser mais possível, eu acredito. Né? Acho que nós estamos trabalhando de uma outra forma que não vamos querer voltar, né, àquele modelo antigo, coisa que não tem mais volta.
E só para poder falar um pouquinho do que nós fizemos, né, como foi feito, né, foi a pandemia veio e fechou. Não teve como abrir as portas para ninguém, atender as partes, nem nada disso. Então, nós precisamos de pensar. Primeiro, nós pensamos nas conciliações que estavam paradas, né? Nós fazíamos uma média de conciliações por semana, de mais ou menos 1.700 audiências por semana de conciliação, que estavam paradas. Então, nós começamos devagar, para começar a fazer as conciliações virtuais, né, com o apoio dos juízes, e a ideia de chamar o Carlos aqui foi porque foi o primeiro, né, e um dos primeiros que realmente deu todo o apoio para essa questão, né, do virtual. Diz que o meu áudio aqui está falhando. Vamos ver se melhora. E nós conseguimos, então, fazer a conciliação virtual. Depois o Carlos Frederico vai explicar mais sobre essa conciliação, todo o fundamento e tudo o porquê, né, e como que elas estão realmente sendo realizadas. Na questão da atermação e do atendimento às partes, também foi essa questão. O número de pessoas que a gente atendia sempre foi muito grande, né? E nós precisávamos de uma forma que essas pessoas tivessem acesso aos processos, né? E até iniciar o processo, para que aqueles processos não ficassem parados. Não só as medidas de urgência que estavam tramitando, né? Os outros processos estavam com prazo suspenso, mas a gente precisava de fazer isso acontecer. E começamos, né, fazendo com atendimento, colocamos no site do tribunal um link para que eles possam fazer as reclamações, a atermação e as petições, e as pessoas, nos nossos servidores, estagiários, né, em casa, ligavam para aquela pessoa e faziam todo esse vínculo para poder efetivamente, né, aprender, colocar no processo, fazer a atermação, distribuir o processo e tudo isso. E foi assim que nós começamos mais uma experiência, assim, vamos ver o que acontece, e deu certo. Tanto deu que hoje, que a gente já está voltando para o presencial, onde os prazos estão todos tramitando, a gente pode ver que quando voltou o prazo, o que aconteceu? Não teve nenhuma fila, né, o atendimento tanto das partes, para poder peticionar aquelas partes que não têm advogado, né, de ações até 20 salários mínimos, como as atermações, nós não tivemos filas nas portas, né, mesmo tendo paralisado os processos durante praticamente 6 meses, não tivemos filas, não tivemos aglomeração, estamos trabalhando sem aglomeração nenhuma no presencial, né, com um lugar que era sempre aglomerado e não está mais, em razão do virtual. E hoje nós estamos atendendo já média de 50% das pessoas presencialmente e 50% no virtual, porque o virtual continuou com a mesma força que ele já estava antes. Não adianta eu ficar falando, só vou passar a palavra um pouco para o Carlos, para ele poder falar um pouquinho também. Depois a gente vai, né, trocando ideias para ficar melhor, porque senão vira monólogo. Bom, boa noite a todos. Ninguém melhor do que a Flávia para explicar como está funcionando o juizado hoje em dia. Ela está com a administração muito interessante e agora muito voltada também a essa questão aí da modernização, da tecnologia e da conciliação. Eu acho o seguinte, quem quer entender o juizado especial, eu estou começando a entender o juizado especial depois de 3 anos que eu vim do Fórum Lafayette na vara civil para o juizado especial. Eu acho que a gente tem que entender que a essência do juizado especial, como o legislador, seja constituinte ou ordinário, quer, é a conciliação. E eu queria contar, Flávio, um caso interessante que está na proposta de lei que virou a lei atual que alterou o artigo 22 do juizado especial. Diz que no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, o juiz estava mexendo no Zap Zap no meio da audiência.
E aí, uma parte não foi na audiência, mas por acaso o juiz tinha o telefone do advogado, que era um advogado militante no foro, e aí eles foram e se uniram ali, e um mandou um WhatsApp para o outro, no meio da audiência, firmaram um acordo através do aplicativo. E daí o deputado Luiz Flávio Gomes, falecido deputado, em 2019 fez uma proposta de lei falando, olha gente, essa experiência deu certo, então vamos tentar, de uma certa maneira, trazer isso, oficializar isso no juizado especial civil e criminal. Então, assim, foi uma coisa que a experiência que a gente tem tido é que a maioria esmagadora das pessoas gosta. Hoje em dia tem previsão legal, muitas pessoas mencionam as portarias, os normativos do Conselho Nacional de Justiça, mas a gente, como operador do direito e bacharel, sabe que a espécie normativa lei dá uma segurança muito maior para a gente trabalhar. Então, logo que começou a possibilidade de fazer audiência por videoconferência, eu fui uma das pessoas que mais pediu para fazer. Eu queria fazer rápido, porque eu tive uma sorte muito grande na minha vida de assistir algumas palestras exatamente sobre o conceito do que é virtual, né? Virtual vem do origem etimológica, é o latim, que é o virtualis, e o virtualis é a potência, é a força, é aquilo que está presente na maioria dos locais. E quando a gente pensa num país igual ao Brasil, que é extremamente importante a gente ter o acesso à justiça, quanto mais possibilidade a gente tem de incentivar, de incrementar esse tipo de trabalho, melhor para o nosso povo. E especialmente num país igual ao Brasil, que a gente sabe, né, que nós temos mais linhas de celulares do que pessoas. É uma coisa de impressionar, especialmente na região que a gente mora. Muitas pessoas têm 2, 3 linhas de telefone celular e utilizam tanto para trabalho quanto para também a questão social, familiar e outras que são importantes, né? Então, logo quando começou, a gente começou a procurar o setor de conciliação, que teve as preocupações que são inerentes ao serviço público, né? Que é a segurança, a capacidade de prestar o serviço, a possibilidade de bem atender com a urbanidade que é inerente, né? A urbanidade que é uma via de mão dupla. Com certeza os servidores, os magistrados têm que ser urbanos com as partes e também pedir a reciprocidade no momento, e isso foi algo que deu muito certo, que é assim, a gente escuta muito mais elogios do que algumas pontuais insatisfações com o serviço, né? Eu acredito que especialmente no serviço de audiência e serviço forense, a videoconferência ela veio efetivamente para ficar, não tem como voltar atrás, né? Porque eu me formei em 1990 e tem vários colegas de colégio, de faculdade que hoje são advogados e todos eles falam, nossa, às vezes eu tenho que sair do escritório porque eu precisava efetivamente passar uma informação para o magistrado que talvez a prática textual da petição não fosse suficiente para atingir a finalidade que eu esperava. Às vezes a videoconferência ela atende essa finalidade, eu economizo o meu tempo, eu economizo o tempo do magistrado, às vezes é possível até mesmo falar com a outra parte de uma vez, tentar fazer essa composição amigável, e isso então veio para ajudar todo mundo, né? Se a gente pensar assim, é uma espécie de jogo de ganha-ganha, porque você ganha tempo, você ganha qualidade de intervenção, sem desmerecer ninguém. Às vezes o próprio advogado fala diretamente com o magistrado ou
a própria parte propõe a conciliação diretamente para outra parte sem um correspondente, e isso tem uma tendência muito boa de melhorar o serviço judicial. Então, assim, eu sou um grande entusiasta, eu tenho uma experiência aí de acompanhar, porque quem efetivamente é muito melhor na conciliação do que eu é a minha equipe de conciliação, né? Então, eles fazem lá, conduzem muito bem conduzidos as audiências, e a gente já está com mais de 400 audiências de videoconferência só na minha pauta. Apenas uma audiência que eu fui chamado a intervir, e que eu achei importante também intervir, e até um assunto que eu queria pontuar, Flávia. Fica à vontade. É a questão seguinte, porque o artigo 22 e 23 da atual redação da Lei 9.099, ele fala que a parte, aliás, ele não dispensa a parte de estar presente ao ato processual, ainda que por videoconferência. Então, a gente tem que lembrar que, eu vou falar um pouquinho de direito, quando o artigo 22 fala que é cabível a audiência por videoconferência a ser conduzida pelo juizado, o que significa isso? É um poder-dever do juizado, pode ser um magistrado, pode ser um conciliador ou um juiz leigo, na condução do ato conciliação. Isso jamais dispensa a presença da parte e do advogado. Então, essa é uma especialidade do juizado especial, né? Fui redundante com intenção de ser, porque nós tivemos aqui, por exemplo, a portaria 963 da presidência do Tribunal de Justiça, ela com certeza se aplica às causas ordinárias que estão no nosso Estado. Mas, no que diz respeito ao juizado especial, a gente sabe que a lei de regência ela não pode ser afastada, então a presença da parte no ato videoconferência é indispensável, assim como, né, no caso, se fizer necessário, o advogado dela, né, até aqueles casos de 20 salários mínimos não precisa, e também no juizado especial criminal, a gente não pode esquecer que essa possibilidade também existe, né? Ou seja, você pode fazer a videoconferência também no juizado especial criminal, e a gente está falando mais aqui de juizado, mas a gente já está vendo também a videoconferência nos processos criminais da justiça ordinária, né, da justiça comum. E quem não viu, né, assim, passava na televisão ano passado, quase que o tempo inteiro, ou pouco tempo atrás, na Justiça Federal também existe a experiência de videoconferência, né, carta precatória, depoimento por videoconferência. No eleitoral, pode ser também, hoje em dia o eleitoral tem uma competência que foi muito ampliada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu particularmente, eu sou um grande entusiasta desse tipo de atuação, e eu acho que é muito bom a gente saber que as maiores autoridades da cúpula do judiciário estão também incentivando isso, né? O ministro Luiz Fux, semana passada, publicou uma normativa nesse sentido e fez um discurso, né, muito bem lembrado pela nossa queridíssima colega, a Cris Gualberto, né, Ribeiro, falando da necessidade da digitalização da justiça e que ela seja virtual no sentido verdadeiro da palavra virtual, né, que é o sentido de potência, de ter capacidade, de ter eficácia e eficiência no sentido que está lá no artigo 37 da Constituição da República. O virtual, como nós conhecemos hoje, que é mais ligado a software, ele vem de 1959, quando nós começamos a trabalhar com sistemas de computador. Então é um sentido um pouco mais recente, mas que não traduz a inteireza do termo.
Então, eu acho que é muito bom a gente saber que no juizado especial, a gente tem condições de atender a população, tem condições de procurar incrementar o nosso trabalho, e vejo aí, por exemplo, eu converso muito com as conciliadoras, peço feedback delas, né? E a maioria fala, ou conciliadores, né? E a maioria fala assim, olha, a grande maioria das partes prefere a audiência virtual. Fazendo um Né? parênteses aí, Carlos, só que eu estou vendo aqui a manifestação de uma servidora do juizado criminal, só para falar, né, que no juizado criminal também começaram as audiências, começaram agora, mês passado, né, aliás, no princípio desse mês, setembro, finalzinho de agosto, uma coisa assim, as audiências de conciliação virtuais também no criminal, né? É lógico que no criminal tem uma dificuldade a mais, né? Primeiro porque a gente tem a questão do promotor, que tem que estar na sala, a maioria é defensoria pública, né? Então, são mais atores envolvidos do que na audiência civil, né? Na civil, o juiz, o leigo, o conciliador e as partes. Lá nós temos promotor e defensor. Mas está dando certo, né? As pessoas estão gostando, né? Como a própria Viviane falou aí no chat, né? Os advogados também, quando participam, elogiam. Quem está fazendo a audiência está vendo que é produtivo, que é possível a conciliação, né, e a mediação, mesmo virtualmente, né? Porque, inclusive, uma dessas políticas, né, que o ministro Fux falou no discurso dele, né, dos 5 pontos de acesso, né, 5 pontos que ele tem prioridade no mandato dele. Um deles é realmente incentivar a medida de mediação digital, né? Extra processual e extra judicial também. Né? Então, a gente tem que pensar que isso está sendo feito e que o resultado é positivo. Então, que isso só vem, na realidade, só confirmar o que nós estamos fazendo. Né? É uma ratificação, né, do que já está sendo feito, não só aqui em Minas, como a gente tem notícia, também em vários estados. Né? Acho que o Brasil inteiro já está audiência de forma, cada um com a sua peculiaridade, né? Cada um tem uma forma diferente, não só a gente vê isso no próprio estado de Minas, que é muito grande, e juizado, por exemplo, de Belo Horizonte tem uma estrutura X, né? E no interior a estrutura é completamente diferente. Mas muitos já estão fazendo, quase a totalidade, dentro da sua realidade. Como que você pode fazer? Você adapta, aí é questão realmente do brasileiro fazer e ajeitar as coisas dentro do seu possível. Né? Temos que fazer, não tem volta. Né? O ministro Fux foi claro nesse sentido. Né? As videoconferências, nós vamos um dos pontos que ele citou foi a questão da carta precatória, né? Vai resolver esse problema da carta precatória, né? Não vai precisar, mas a pessoa deslocar ou você mandar uma carta precatória para um colega para ele poder ouvir uma terceira, né? Aquela parte ou aquela testemunha, seja o que for, numa outra comarca. Né? Nós já fizemos aqui em Belo Horizonte, no exterior, né? No interior várias, até no exterior já teve. Então, é um novo mundo, né? E vai facilitar. É um facilitador para todo mundo. É assustante no início, todo mundo assusta, fica um pouco... Né? Nós ainda não chegamos numa questão da quantidade de audiência que nós estamos fazendo ainda no virtual, ainda está bem aquém, né? Estamos praticamente a metade, mas, né, cada mês aumentando um pouquinho. Porque as pessoas estão treinando e até a parte do advogado vão se sentindo confiantes para que possam participar da audiência e falar que realmente dá o apoio, né, que a gente precisa. E a questão da tecnologia que a gente não pode deixar de lado. É o acessar, a dificuldade de acessar e tudo isso que nós temos que ir aos poucos, né, acabando com essas tarefas para que a gente consiga fazer as audiências como tem que ser feitas. Né? Ô Flávio, Oi. Você me permite uma fala agora, que tem tudo a ver com isso que você está falando? É o seguinte, a minha mulher trabalhou muitos anos em projetos de empresas privadas.
E ela fala que todo projeto tem uma fase, que a terminologia deles em inglês é ramp up, de subir a rampa. Então, eu acho o seguinte, nós temos aí, não sei, 3, 4 meses de audiências por videoconferência, alguma coisa nesse sentido, né? E, e já estamos aí atingindo quase que a metade do que a gente fazia antes. Então, assim, a nossa velocidade de ramp up, né, de subir a rampa, ela tá numa velocidade além da velocidade, né, de um transatlântico. Ela está com a velocidade aí de uma lancha, não muito rápida, mas está indo muito bem. E eu queria contar aqui, porque é interessante a gente falar sobre casos concretos, né? Porque eu acho assim que não deixa... eu gosto muito dessa fundamentação assim, de direito e filosófica, mas também quando a gente relaciona com o fato, fica muito melhor. Então, para falar assim, de acesso à justiça e de casos de sucesso, uma senhora que é moradora de Belo Horizonte e durante a pandemia ela foi recolhida num sítio na região, zona rural de Santa Luzia. Então ela não tinha como fazer a audiência. E aí a gente fez no procedimento, junto com a minha assessoria e com a equipe de conciliação, o que a gente chama de audiência teste. Nós ligamos para ela, falamos, olha, tem alguém que mora com você aí, que pode te ajudar e tal, está em contato com você. Aí a filha dela estava lá com ela. Como é pessoa da mesma família e tal, tem costume de ficar perto, de dormir, às vezes, perto, de tomar refeição. Então ela foi, pegou o celular dessa senhora de idade e lá na zona rural, aqui de uma cidade até próxima, mas num sítio, fez a audiência de conciliação e fez o acordo. Né? Então isso só foi possível por causa da videoconferência. Um outro caso que aconteceu, até eu que liguei, é uma pessoa que mora no Buritis, mas que estava passando uma temporada no Alphaville. Por quê? Por essas questões de pandemia, né? Morar em casa, ambiente mais aberto, sair da concentração de apartamentos e tal. Eu falei com ela, ela falou, não, vou tentar fazer sim. E aí ela foi pedir ajuda para o marido dela, foi feita a audiência, nesse caso não houve acordo, mas formalizou-se a tentativa de acordo e o processo foi concluído para sentença. E eu tenho notícias também que esse tipo de atitude, né, que a gente chama de audiência teste, que é até previsto uma nota técnica, que foi elaborada por colegas nossos da Justiça Federal, é algo que está dando muito certo. Né? O presidente Gilson Lemos me falou que o Sejusc aqui de Belo Horizonte vai começar a atender comarcas que talvez não tenham tanta estrutura igual tem em Belo Horizonte. Eles criaram então, a partir... É aquela história, né? A gente que já tem aí algumas décadas de poder judiciário, né? Eu já estou indo para a minha terceira década de poder judiciário, que eu comecei como office boy com 18 anos de idade, a gente fica satisfeito quando o jurisdicionado, de uma maneira ou de outra, está sendo atendido, né? Pode ser que o jurisdicionado não fique feliz com o conteúdo da sentença, o que é natural, mas pelo menos a possibilidade da gente oferecer a questão da conciliação para ele, de tentar acessar, isso aí eu acho assim, que é um momento muito interessante. E é um momento também que eu acho que as partes têm que perceber que tem que investir numa questão mais empática, né? Procurar atender, procurar conversar, procurar ser cooperativo, procurar perceber que existem hoje inúmeros meios, né, de comunicação. Né? Lá na quinta unidade, todos os juízes usam, né, o comunicação pública, todos eles fazem a audiência por videoconferência, ou seja, a gente está tentando fazer aquilo que você falou hoje de manhã, né? A gente tem que atender a parte, tem que atender o advogado. E se for num ambiente institucional, é um ambiente adequado, né? Seja por escrito ou por videoconferência. Então é esse testemunho que eu queria dar. Não, e é isso mesmo, né? O Guilherme, nosso colega, né, está contando para a gente que lá em Rondônia, né, eles fazem audiências, né, distâncias grandes entre uma cidade e outra, faz audiência também pelo celular.
Assim, é como eu falei, cada um com a sua realidade, fazendo ou por videoconferência ou por WhatsApp. A gente sabe que tem vários lugares que fazem por WhatsApp mesmo, né, com mensagens e salas criadas no momento da audiência, né, e consegue, né, chegar a um acordo, ou pelo menos tentar, né, e ver se é possível ou não, que nem sempre é possível, mas essa parte, né, já resolve, já fica resolvida com a parte onde ela estiver, né, que é a grande vantagem. A pessoa pode ser enferma, como colocaram aí, a pessoa com dificuldade de locomoção, essa questão de estar, né, longe da cidade, não ter que se locomover para outra cidade, né, realmente evitar as cartas precatórias, né? Eu acho que isso vai ser um ganho para o juizado, né? Não, muito grande, não só para o juizado, né, gente? Isso não é comum também, né? As audiências vão ser por esse. Já estão acontecendo também por videoconferências e continuar, né? Mas o que a gente tem que pensar é que cabe a nós, né, que estamos vivendo essa transição, entender e fazer por onde, né? Isso só melhorar, né? O atendimento melhorar. Por exemplo, os mutirões que a gente fazia na conciliação, que nós sempre fizemos aqui em Belo Horizonte, né? Mutirões com as empresas, com determinada empresa, ou de telefonia, ou bancos, né? São os mais comuns, que a gente pegava um dia, 2 dias, às vezes uma semana, só com só audiências daquela parte, né? Que ela era reta, e a gente fazia várias audiências. Nós continuamos fazendo da mesma forma. Nós fizemos mutirão, né? Agora, as 2 últimas sextas-feiras, nós fizemos já mutirão, né? Com a empresa, com a Oi. Estamos com outros mutirões já marcados, né? Tudo por videoconferência. E com o mesmo número de acordo, com a mesma quantidade de acordo que a gente sempre teve nesses mutirões, né? Não está tendo, não, a gente não vê uma interferência fundamental ou que atrapalha e fala assim, não, por videoconferência a gente é mais difícil fazer acordo. Está acontecendo, né? As pessoas estão, né, fazendo isso acontecer de verdade, né? A conciliação aconteceu, o conciliador está entrando em sala, está fazendo o papel dele e conseguindo os acordos quando é possível, né? Tá mesmo o nosso índice de acordo, no princípio teve uma alteração, mas agora está chegando no patamar bem próximo do que a gente conseguia, né? Sem nenhum problema mais grave, assim, e é bom ressaltar também que a gente não tem muito problema de execução. No princípio tivemos alguns, hoje são pouquíssimos casos em que a parte não consegue executar, ou que tem que adiar, ou cancelar alguma audiência, porque teve algum problema tecnológico, né? Todos estão sendo superados, né? Pelo menos, eu diria que 98% da notícia que eu tenho dos problemas estão superados. Com um telefonema, a gente liga, conversa, né? Tem que ter boa vontade. Os nossos servidores e os nossos conciliadores são bem mais complicados, bem mais. Estão sempre dispostos a fazer isso, né? Então, só respondendo aqui, eu vou tentar aqui, Guilherme, ver se eu acho. Vou ver se eu acho um fone aqui. Não. Vou ver se eu consigo achar um fone aqui. Tem que ser aquele que você usa aqui embaixo. Vou buscar o fone aqui para melhorar, que acho que o meu som não está muito bom, não. Então, tem que pensar nessas nuances, né, que são importantes. A gente tem notícia do Jurado do Interior que estão fazendo, inclusive com transformação de audiência de conciliação já na IJ, né, já faz na IJ, já faz ali mesmo a IJ, já dá sentença e tudo mais. Tem vários juízes que já estão fazendo com essa forma, de ouvindo, fazendo depoimento pessoal, ou quando o caso tem até testemunha e tudo isso. Então, é uma coisa que veio para ficar. Nós não temos como fugir disso, não. Né? E a termação também. Né? O que eu vejo, por exemplo, aqui nós começamos com a termação em Belo Horizonte de uma forma experimental. Né? Hoje, nós recebemos por e-mail e a comunicação acaba sendo ou pelo WhatsApp, ou então por telefone mesmo, a gente liga e conversa com a parte para fazer isso. Então, a gente faz pelo WhatsApp, pelo e-mail, no site do tribunal. Oi, melhorou? Tá bom, tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Ah, tá. Então vai melhorar. Tô.
ir no site do tribunal, e o tribunal, vendo, né, que isso estava funcionando, publicou, né, semana passada, uma portaria falando para obrigando, né, na realidade, todos os juizados de Minas Gerais a fazerem tanto a termação virtual quanto o atendimento virtual através do site do tribunal. Né? Então, um resultado do nosso trabalho, né, que a gente vê que a gente está dando certo, né? Que o próprio tribunal reconheceu e, nesse reconhecimento, o que ele fez? Ele estendeu para as outras comarcas, né? Obrigando todas as comarcas a fazer a mesma coisa. Claro que cada uma vai fazer dentro do seu possível, mas elas vão ver que é muito produtivo, né? A gente vê que a produção e que a parte consegue atermar do mesmo jeito e fazer a manifestação dela da mesma forma. Não tem muita diferença Flávio, nisso, não. Diga. eu estou vendo que tem uma pergunta aqui. Pode olhar. Eu queria responder. Pode, responde. A Cecília Pereira, 79, ela escreveu assim: a conciliação no juizado especial por videoconferência não pode se tornar talvez mais debatida ou discutida entre as partes? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que vai depender aí da condução e da maneira como as partes decidem realizar o próprio ato, né? Eu acho que se um falar e o outro ouvir com calma, com atenção, e os nossos conciliadores têm experiência e têm formação para conduzir os debates nesse sentido, eu acho que um debate virtual ele pode ser do mesmo jeito que um debate presencial. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Você falou, eu fiquei em silêncio, depois eu pedi a palavra e você fala. Então, eu acho que é uma questão nesse sentido, das pessoas entenderem que elas têm que praticar o ato, né? E que o direito, ele, antes de mais nada, ele não pode ser um monólogo, né? Ele tem que ser um diálogo. E aí a gente vai tem mais chance aí de chegar num denominador. Eu costumo brincar assim que presencialmente a gente sente falta mais assim, né? De jogo de futebol, de churrasco, né? Isso Agora, sente. a audiência, ela atende a finalidade dela, porque é diferente, né? O meu sogro é médico, ele é ortopedista. Aí a pessoa machucou, tem o toque, o atendimento médico ele é peculiar, né? Um trabalho de um fisioterapeuta, a pessoa trabalha com acupuntura. Agora, o direito, nós temos quantos anos aí de práticas orais, né, no common law e práticas textuais na nossa tradição, né, romano-germânica. Então, eu acho assim, que uma audiência, um debate por videoconferência, ele tem todas as chances de produzir efeitos tão bons quanto um debate presencial. Não, isso não tem a menor dúvida, né? A gente consegue, tanto é que nós conseguimos. E uma das coisas, né, só para lembrar aqui, uma das coisas que para poder até diminuir, né, a resistência que os advogados tiveram inicialmente com a questão das audiências de conciliação, nós fizemos, né, fiz 2 lives com advogadas, com diferentes, né, que têm públicos diferentes, digamos assim, para, né, falar quais são os meios, o que nós vamos fazer, por que estava fazendo, qual que era a vantagem, a desvantagem. Então, foi tudo conversado, foi tudo mostrado, foi muito às claras, né, que foi feito. Então, acho que isso também ajuda a gente a ter um resultado mais positivo. Né? Eu acho que a gente tem que divulgar, tem que chamar os parceiros para o nosso lado. Acho isso importantíssimo, né? Vamos mostrar para as partes, para os advogados, para os promotores, para os defensores, né? Que é viável fazer isso, que é possível, que a gente... nós estamos todos querendo resolver da mesma forma aquele problema. Né? Não é...
não estamos passando para audiência virtual obrigatoriamente ou sem nenhuma conversa, sem nenhum diálogo, né? Não é por aí. Nós estamos dialogando, estamos conversando, estamos olhando os prós, os contras, tentando tirar os contras, né? Diminuindo o número de contras que tem para ficar com mais prós do que contra, né? E é o que nós estamos conseguindo, né? O número de pessoas que elogiam, né, essas práticas, né, ela só tem aumentado. A gente recebe isso, né, não só na própria audiência, esse feedback, não só nas próprias audiências, né, nas atermações, nas conversas que as pessoas, que os servidores nossos têm com as partes, né, e advogados e tudo mais, mas também através do Fale Conosco do tribunal, da ouvidoria. Muitas pessoas mandam mensagens para elogiar e para pedir, inclusive, que continue, né? Muitos perguntam se vai continuar ou se não vai continuar, né? E a resposta é: vai continuar. Não tem como não continuar, né? Mas é um caminho. Nós começamos a trilhar esse caminho. Esse caminho é novo para todos nós. Nós não temos ainda um desenho formado. Nós fazíamos audiências presenciais, cada juiz já tinha sua forma de fazer, né? E isso vinha há anos e anos e anos e décadas e tudo mais, e a gente foi só sedimentando isso, né? A gente entrava para fazer uma audiência, você fazia igual você aprendeu a fazer, eu fazia assim, e todo mundo ia fazendo daquela mesma forma, com uma diferencinha ou outra, era o mesmo padrão, né? E nas audiências de videoconferências não serão esse padrão. Não tem um padrão único, não tem como você falar que é um padrão único, né? São padrões diferenciados. Porque a nossa realidade, a realidade de cada um, de cada comarca, de cada juiz, ela é diferente. Eu estou vendo aí a nossa colega, a Flávia Lanari, está falando que ela está fazendo a instrução em julgamento, né, aqui no juizado também, e que ela recebe as testemunhas na sala de audiência, e ela sem escrevente, né, e a parte de advogados ficam nas suas casas. Né? Então, assim, é um formato de audiência. Outro formato de audiência vai ser a testemunha e um advogado, ou o juiz está no fórum, ou o juiz está em casa. Nós temos vários formatos que a gente pode fazer, e cada um vai ter que entender e conversar. Agora, o que nós temos que lembrar sempre é que nós precisamos dos nossos parceiros. Né? Os advogados, promotores e defensores, eles são nossos parceiros, e nós temos que desenhar e fazer esse script das audiências sempre com essa conversa aberta. Como que a gente pode fazer melhor? Como que é melhor para a gente fazer? Né? Isso que a gente tem que pensar sempre. A Flávia Lanari falou que ela é escrevente. A gente é escrevente, a gente faz tudo. Né? A gente toma conta da audiência. Né? Você pode fazer de tudo. Então, nós passamos, né? Eu falo no meu caso, eu passei de uma audiência, de fazer audiência com máquina manual para audiência virtual. Né? Uma coisa assim, uma mudança que nós temos que lidar com ela. Agora, nós estamos começando ainda. Eu gosto sempre de frisar que é o começo, né? As audiências estão perguntando aí, as audiências continuam, as audiências virtuais vão continuar. Quando voltar ao presencial, nós vamos ter que fazer mesclar entre uma coisa e outra. Não sei como é que vai ser feito, nós vamos ter que olhar isso ainda, né? Mas elas não acabam mais, não. Elas não tem como mais a gente falar assim, não temos mais audiências de videoconferência. Isso é impossível. Né? Flávio, eu queria pontuar uma coisa aqui que eu acho extremamente importante. É claro que a gente, né, igual a gente estava conversando hoje cedo, né? Eu aprendi datilografia em máquina que não era nem elétrica, era manual, né? Depois eu aprendi a digitar no computador. Depois eu passei para um laptop. E esse tipo de assunto, ele não tem como voltar atrás. E eu acho que a gente tem que entender também que em matéria de tempo e dinheiro público, a gente tem que procurar sempre pensar também naquela percepção de redução de custos. Né? A gente está numa crise super complicada, pandemia, falta de dinheiro, não está fácil, e a gente sabe muito bem, né, o tanto que
a não circulação de pessoas na cidade melhorou o ar da cidade. Eles mostraram, eu tinha desse uma foto da Baía de Guanabara, que o pessoal não acreditou, de tão limpa que estava. Então, assim, a redução de custos e de dinheiro público que decorre dos atos por videoconferência é um ingrediente que tem de ser considerado pelo administrador probo. Por quê? Não tem como a gente achar que nós temos um tesouro, né, de dinheiro público, sendo que a gente está aí o tempo inteirinho procurando redução de despesas. Então, é claro que assim, todo mundo vai ter uma fase de adaptação. Todo mundo, às vezes, vai ter umas estranhezas, né? Vão ter aquelas arestas. Mas eu acho que a gente tem que ter maturidade de entender, como você falou, de chamar os parceiros, chamar as partes, chamar os advogados. Falar, olha, gente, essa aqui é a nossa realidade nova. Isso. Se a gente quer ter um poder judiciário que seja processo com duração razoável, que ele seja eficiente, que ele tenha a potência que dele se espera, o alcance que dele se espera, a gente não pode abrir mão de um meio tecnológico que é absurdamente mais barato e mais rápido. Então, hoje em dia, a gente faz aí transferências eletrônicas disponíveis pelo banco, valor aí de R$300 mil, faz coisas assim, muito valorosas pela internet. Né? Então, eu acho que esse é que é o importante. Agora, vamos lembrar, vamos falar assim, da maior loja do mundo, né? Que é a Amazon. Né? A Amazon, ela hoje é praticamente um negócio de intermediação de venda, mas ela também tem lojas físicas, que são as chamadas lojas residuais. Tem gente que gosta da experiência presencial, porém, eu acho assim, complicado gastar assim, um dinheiro a mais se você poderia fazer pelo recurso tecnológico que vai atender a mesma finalidade, e a gente tem que ter uma boa vontade com o dinheiro público. Né? O dinheiro público tem que ser um dinheiro muito bem gasto, com máxima efetividade. Então, vamos olhar o que se economizou aí de conta de água, de luz. De tudo. Né? De tudo. Transporte, olha bem, com essa quantidade menor de carros na rua, lançou-se menos do gás carbônico, né, do efeito estufa. Isso aí é essencial para a humanidade. A gente tem que ter uma vida mais sustentável. Então, essa faceta do desenvolvimento tecnológico e da economia, né, isso é um princípio constitucional da eficiência do serviço público. Então, eu acho assim, que não tem como a gente não se adaptar. Eu só faço audiência presencial, eu só aceito atendimento presencial. Olha, isso não é realidade. Hoje em dia, o juiz, o advogado, o promotor, ele tem que estar habilitado e apto a trabalhar no lugar do mundo que ele tiver. Claro. Ele vai poder trabalhar. Cá, vamos responder. Tem 2 perguntas para responder aí. O nosso tempo já está com... Nós estamos nos 10 últimos minutos final. A primeira tem uma pergunta do Guilherme também, que é a questão do atendimento virtual, da termação e atendimento virtual, a termação virtual. Aqui em Minas, né, começando aqui em Belo Horizonte, o que aconteceu? Nós primeiro queríamos colocar um e-mail à disposição das partes. E começamos a distribuir a pessoa ia ao juizado, estava fechado, nós distribuíamos um e-mail para ele. E, ao mesmo tempo, já conversando na assessoria de comunicação do tribunal, conseguimos colocar no tribunal, né, no site do tribunal, uma informação, um link. A pessoa vai lá no juizado especial e tem um link, a termação e atendimento às partes. Então, a pessoa clica na termação, aí já vem um formulário que ele preenche, né, já com todos os dados que a gente precisa, o básico todo que a gente precisa,
né, os dados pessoais e uma historinha um pouquinho, uma notícia do que se trata. Esse formulário é encaminhado para o nosso e-mail e lá nós temos uma pessoa que fica separando os e-mails e manda para os atendentes para que eles tomem ciência daquela notícia, né, que veio ali para pedir para termar, façam a triagem, né, que a gente faz uma triagem se é caso de atermação ou se não é, né, até colocar o link aqui na coisa. Obrigado, Rodrigo. Na hora que faz o link, na hora que ele faz manda para a pessoa olha, é caso de atermação? Não é? É caso de a pessoa quer alguma dúvida, precisa saber qual documento, o que é. O nosso servidor, ele entra em contato, né, com a parte que ligou, vai ligar para ela e vai conversar com ela, tirar as dúvidas dela e ver como que ela manda os documentos. Se ela conseguir mandar por e-mail, ótimo. Se não conseguir, ela pode mandar até pelo WhatsApp, né? E ela manda pelo WhatsApp e o próprio servidor ou estagiário transforma esse documento em PDF para poder fazer essa questão da termação, né? Então ela já faz então a gente já tem que ter essa intermediação. Nós não temos ainda aquela termação online da pessoa entrar, fazer o negócio e ela mesma distribuir. Isso só é possível no PJE, pelo menos aqui em Minas, quando a pessoa tem um token. Se a parte tiver o token, ela pode entrar, fazer a termação como ela quiser, não tem problema nenhum. Mas não tendo o token, ela precisa dessa intermediação nossa. E hoje nós temos tanto essa parte da intermediação, que esse virtual que as pessoas mandam, né, que eles não vão ao juizado em nenhum momento, como tem aquelas pessoas que não querem isso e vão até o juizado, e a gente atende normalmente e faz a termação dele da mesma forma, né? Agora, o importante é a questão da termação online, né? Eu vejo pela nossa prática aqui, eu vejo um pouco de dificuldade da parte fazer sozinha. Primeiro que a gente faz uma triagem, né? Quando faz assim, a gente faz uma triagem do que efetivamente é um caso para ajuizar ou não ajuizar. Nós temos algumas demandas que são feitas num pré-processual, no atendimento de um pré-processual, que a gente encaminha aquela parte para a empresa e tenta fazer um acordo ainda no pré-processual. Então, a termação tem esse filtro, né? E a gente vê, só para vocês terem uma ideia, do número de atermação de pessoas que nos procuram e pessoas que são processos que são efetivamente distribuídos. Por exemplo, de 19/8 a 18/9, nós recebemos 2.515 documentos na atermação, mas foram distribuídos 895 ações. Então, 1.100, mil e poucas, foi só um atendimento para as partes, ver se precisa, se não precisa, questão de mais documento, menos documento, né? É mais uma triagem. Então, o número de triagem é muito grande. Então, talvez um atendimento online não seja muito ainda viável na nossa realidade, dentro das pessoas que nos procuram, porque eles não têm conhecimento, nem mesmo, às vezes, para escrever ou para redigir uma reclamação com o mínimo necessário, né? Por isso, a interferência da atermação dos nossos atermadores é importantíssimo, né? E a questão, outra que perguntaram aí, a questão da testemunha, da incomunicabilidade, né? Na conciliação nós não temos testemunha, mas nas AIJs, né? O Tribunal de Minas fez um formato para evitar isso. Nas audiências de instrução e julgamento que são feitas aqui em Minas, através de videoconferências, é obrigatório que as testemunhas se encaminhem até o fórum e ficam com o escrevente lá ou com o juiz, ou com os dois. Mas os advogados não permanecem, não vão ao fórum, as testemunhas ficam sozinhas lá, e é assim que tem funcionado a maioria das audiências, né, de instrução, inclusive no juizado, como a doutora Flávia Lanari colocou aí. As testemunhas vão ao juizado, ela está lá, ela recebe as testemunhas, ela faz a oitiva e os advogados e as partes em casa. Então não tem muito problema. Flávio, eu queria fazer um comentário. Está faltando só 5 minutinhos, tá? Só de acabar de olhar aqui, tá? Não, só agregar uma informação que eu acho relevante. Eu estava conversando com um amigo meu, colega meu, que foi até advogado de uma grande empresa aqui de Belo Horizonte.
Ele falou, mas como é que vai ficar a questão da testemunha, às vezes, não ser advertida pelo juiz? Eu falei, olha, vamos lembrar que hoje, com a gravação da mídia, né, se a testemunha, de uma maneira ou de outra, decidir não falar toda a verdade com o que ela sabe, ela está sendo filmada. Então, a questão da transparência é muito maior com a videoconferência, né? Porque às vezes o papel ele não pega todos os efeitos, as impressões e as expressões que a gente tem ali. Então, eu acho assim que as pessoas que vão estar dando hoje um testemunho para uma câmera, elas têm que lembrar que elas têm que ter um compromisso muito maior do que a verdade, porque elas estão sendo filmadas. E aquilo está sendo registrado, e se deliberar dessa maneira, vai ser juntado ao processo e no arquivo PJE Mídias. Né? E assim, finalmente, né, eu comecei no judiciário em 1989, quando eu comecei a trabalhar no judiciário. Pela primeira vez eu vejo advogado separado efetivamente de testemunha, seja de um lado ou de outro. Porque lá no Código de Processo Penal, por exemplo, quando a gente fazia júri, a gente se preocupava com a incomunicabilidade da testemunha e dos jurados e tudo mais, né? Mas era muito difícil, porque você não tinha os arranjos institucionais, e às vezes até um imóvel preparado para isso. E agora não. Então a tecnologia ela chegou para agregar, inclusive trazendo valor jurídico para o ato processual. Não é? Então essa maneira como as coisas estão sendo organizadas. E tem uma coisa também, né, Flávio? Tem nada escrito na pedra, não. Se a gente estiver fazendo algo que com o passar do tempo precisar melhorar, nós vamos melhorar. Nós estamos abertos. Né? A gente nos dá o direito de evoluir. Sim, exatamente. É isso que a gente está fazendo, né? E só antes de acabar, só lembrando aqui que aqui em Minas também, só para, né, assim, as turmas recursais daqui já estão fazendo a sessão, na realidade, a sessão que era presencial, é um presencial virtual, né? Os juízes estão no juizado, cada um no seu gabinete, e tudo virtualmente, a sustentação oral e tudo isso feito, né, acontecendo da mesma forma. Quer dizer, as sessões presenciais, né, que as partes fazem sustentação oral e tudo isso, estão acontecendo normalmente, né, sem nenhum problema. Né? A parte entra, o advogado faz a sustentação oral, os juízes julgam, fazem da mesma forma, né, como se estivesse no presencial. Então, é um caminho que não tem volta, né, mas é um caminho que nós estamos desenhando ainda. Nós estamos começando. E com a experiência, a troca de experiência, né, com os colegas, principalmente de outros estados, com outras realidades, é que vão nos ajudar a aperfeiçoar o nosso modelo, né? A ver o que nós não podemos aproveitar, o que cabe, o que é possível para a gente, o que não é possível. Né? E assim, caminhando, né, para frente, que é o que a gente quer. Carlos, está faltando 1,5 minutos, se você quiser despedir aí. Depois eu... Não, eu só gostaria de agradecer o convite, falar que eu sou um entusiasta de primeira hora, que a gente quer sempre, tenha no coração, né? A gente que fez concurso à magistratura já tem um tempo, né? A gente quer, de uma maneira ou de outra, tentar fazer aí, distribuir justiça e tentar sempre fazer o bem e tentar decidir correto. Então é muito bom quando a gente tem esses recursos tecnológicos que permitem a gente melhorar e estamos aí abertos a sugestões e com certeza a fim de quem sabe passar para 60 audiências de conciliação o mais rápido possível. Tomara. Bom, eu queria agradecer, né, ao FONAGE, a nossa presidente, a Janice, que nos deu essa oportunidade, né, de poder apresentar uma live aqui, né, do FONAGE. São várias lives que a gente vem assistindo, né, há muito tempo, e cada uma melhor que a outra. A responsabilidade fica muito grande, porque depois que a gente vê as lives que já tiveram, né, a gente fica até meio receosa, né, fiquei meio receosa de aceitar o convite, mas desafios estão aí para a gente enfrentar, né? Então, aí pediu ajuda para o Carlos, para ele poder me ajudar a enfrentar esse desafio aí junto,
né? Não é fácil, mas nós estamos aqui pensando justamente nisso. Nos juizados especiais, somos 2 entusiastas de juizado e que entendemos que a conciliação é a nossa meta, né? E para isso que nós estamos aqui. Tá? Muito obrigada, boa noite, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.